Criador continue sendo sempre uma verdade em nossos corações. Muito bom estar com todos vocês aqui. Nosso canal aqui no PR Carlinhos Oliveira. Estamos aqui em crescimento. Olha lá, hein? Já estamos chegando a quase 310 amigos, 310 amigas aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal aí, PR Carlinhos Oliveira. Deixe aí aquele like abençoado aí. Compartilhe esse vídeo, tá? E não esqueça de ativar aí o sininho. Irmãos, hoje eu quero trazer algo aqui que muitas pessoas estão esperando. Muitas pessoas aí estão na expectativa para que eu realizasse para fazer esse vídeo que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, inclusive, de repente, até você que está aqui me assistindo que parou. Todos nós ouvimos falar, né, que beber não é pecado, sim ou não? Muitas pessoas falam, poxa, se Jesus, que foi o próprio Cristo ressurreto, lá no seu primeiro milagre de João, capítulo de número 2, o próprio Messias transforma a água em vinho, isso quer dizer que podemos beber, que não é pecado a gente poder tomar ali um vinho, né? E aí, amados, qual é a sua concepção diante desse tema? Pode ou não pode beber? É pecado ou não é pecado beber? Fique comigo aqui nesse vídeo, tá? Que hoje nós vamos estar entendendo na íntegra qual era o contexto e a cultura linguística daquela época, para que nós possamos aí obter uma compreensão maior aí dentro deste capítulo. Confesso para vocês, tá, que eu não consigo fazer esse vídeo, um vídeo breve, um vídeo muito rápido. São muitas informações, mas que vale a pena você aí se adentrar comigo e entender de uma vez por todas se o vinho que está sendo mensurado lá em João, no capítulo 2, nos primeiros milagres de Jesus, ou o primeiro milagre de Jesus, é vinho alcoólico ou se seria suco de uva ou fruto da vide. Beleza, meus amados? E aqui eu preparei aqui esse estudo. Eu peguei aqui, tá, como base, que eu achei muito interessante, um estudo aqui maravilhoso, né, que foi realizado, né, pelo pastor ali, Walter Campelo, da Igreja Esperança da Igreja Batista. Muito legal esse material, eu quero compartilhar aqui com vocês. Bora lá então? Posso contar com cada um de vocês? Então vamos para a Bíblia, que tem muita coisa legal. Ó, já te adianto, vai abrir a sua mente assim de uma forma sobrenatural. Bora lá. João, capítulo de número 2, capítulo 2, versículo ali 3 e versículo 4. Irmãos, biblicamente a Bíblia não fala, mas Jesus ele fez 35 milagres, tá? Catalogado. Primeiro milagre é esse que nós vamos aqui estar se aprofundando em João, capítulo de número 2, que é a bodas de Canaã, ou mais o casamento ali de Canaã da Galileia, foi o primeiro milagre. O 35º milagre de Jesus foi ali a cirurgia plástica, ali, o milagre sobrenatural que ele realizou ali na orelha de Malcolm, após ele tomar ali um corte muito profundo que acabou ali dilacerando, né, o seu ouvido. Mas vamos lá, João, capítulo de número 2, versículo número 3 e 4. E quando havendo faltado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem mais vinho. Mas disse-lhe Jesus, o que tenho contigo, mulher? É uma pergunta. Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, nós precisamos entender dentro desse contexto que existe duas palavras da língua grega que, se você não souber qual é o seu significado dentro de um contexto a qual tem ali a sua narrativa, você não vai entender. Por isso que, infelizmente, quando nós associamos a palavra vinho na Bíblia, automaticamente o que vem na nossa mente? Vinho normal, que nós vemos aí esse vinho, conforme algumas marcas que tem, aquele vinho
alcoólico? Sim ou não? Mas quando você estuda um pouco mais sobre a fabricação do vinho, inclusive eu tenho um amigo, tá? O Jonas, que ele é especialista, tá? Ele é onólogo, tá? Ele é especialista em vinho e antes de fazer aqui também, eu entrei em contato com ele, falei, ele me deu uma aula, né, de como faz aí o processo de pasteurização ali do vinho, tá? Mas vamos entrar dentro do contexto. Quais são essas duas palavras? Oinos e gleukos, tá? E dentro da cultura hebraica também há uma palavra chamada yain. E eu quero aqui me aprofundar com vocês para que vocês possam entender e tirar as vossas conclusões de qual era o vinho que estava sendo falado ou qual era o milagre que foi realizado ali por Jesus. Bora lá. Irmãos, em João capítulo 2, verso de número 9, como eu falei para os irmãos que aqui está comigo, a palavra oinos, tá? No grego e também no hebraico eaim, eles se equivalem ali de acordo com o contexto e que está se ocorrendo. Então, quando nós pegamos a palavra oinos, né, pode se referir a qualquer líquido, tá? Direto ou indiretamente que provenha da uva, da matéria-prima da uva, tá? Então, é interessante a gente entrar dentro da palavra porque a gente precisa ver qual é o contexto que está sendo inserido. Se você for pegar lá em Gênesis, ou no Bereshit, lá no capítulo de número 40, verso de número 11, tá? Ali fala que estava sendo exprimido o quê? O oinos. Dentro desse contexto, o suco, tá? Que era o suco não concentrado, mas conservado pela pasteurização ou uma esterilização ali de fungos, de enxofres ali queimado, tá? Então, o que acontece, meus irmãos, quando nós entramos aqui dentro desse contexto muito interessante? Irmãos, algo muito interessante aqui que eu quero também compartilhar com vocês, entrar um pouco mais do contexto histórico também. Se você pegar a Palestina, que é a antiga Canaã, ela sempre foi um dos maiores produtores de uva lá do mundo. Você pode ver isso lá na Bíblia, tá? Lá em Números, capítulo 13, versículo 23. E por isso, dentro dessa geografia, os moradores lá, eles produziam diversos tipos de vinho, né? Ou seja, vinho tanto com fermento como sem fermento, tá? Que nós vamos entender. Tanto o oinos como o gleukos, tá? Então, no contexto, tá? Aqui do oinos, dependendo lá dessa palavra grega, pode se referir a suco, tá? Ou a vinho, tá? Já no hebraico é yain, tá entendendo, irmão? Diferente de síquera, que é uma palavra ali da língua semítica na época, e a shekhar, que é no hebraico, que significa ali bebida forte e alcoolizada. Depois você anota os versículos e compara para você ver. Lá no livro do Dr. Lucas, do apóstolo ali Lucas, capítulo 1, versículo 15, você pode estar olhando essa narrativa. E já a terminologia grega gleukos, tá? Que seria ali uma bebida embriagante. Atos, capítulo 2, versículo 13. Quando nós falamos do vinho sem fermento, dentro do contexto da língua grega chamada oinos, ele era muito apreciado por todos lá daquela época, né? Pois além de um grande estimulante do apetite, ele era um fortificante para quê? Para o sangue, tá? E um alimento protético também para o organismo, tá? Então, o Filho de Deus, tá? Ele fez questão de estabelecer como o fruto da vide. Então, nós vamos ver dentro da palavra, tá? Essa terminologia oinos se referindo a fruto da vide, tá? E nós vamos ver outros contextos que está falando sobre o oinos, já da bebida ali, do vinho, a qual nós conhecemos lá. Então, como símbolo do seu sangue, né? Jesus, né, deixou para nós aquilo que ia ser derramado para a remissão dos nossos pecados, né, que você pode encontrar isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 27 ao 29, no livro da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 25, no capítulo 11, versículo 25. Então, nós vemos a importância
muito grande, tá? Mas quando nós entramos dentro do contexto vinho, tá? Nós temos que entender aqui referente a fermentado ou não fermentado. Tá entendendo? Esse primeiro milagre de Jesus, na minha e na sua concepção, eu já sei, mas na sua concepção aí, responda aí, né? Seria vinho mesmo? Seria a bebida alcoólica? O oinos? Ou seria o gleukos? Fica comigo aqui que a gente vai passear sobre isso daí. Olha que interessante, meus amados. Por que veio João Batista, né? Que nem fala lá em Lucas capítulo 7, 33 e versículo 34, ele tem a narrativa que fala assim, ó. Por que veio João, o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio? Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Amados, tem alguns pastores, até de renome, que eu não vou citar nome aqui, tá? Que eles pegam esse versículo, né? Esse capítulo de Lucas 7, versículo 33 e 34, eles falam assim, que quando tem essa indagação, né? Esse comparativo lá, que Jesus estava sendo comparado a um comilão e um bebedor de vinho, é porque Jesus literalmente bebia vinho, porque senão ele não era comparado a um bebedor de vinho, a um beberrão. Tá entendendo, meus amados? Tem alguns pastores que têm essa teoria, mas isso é interpretativo, tá? Eu não vou entrar dentro desse conceito, porque senão a gente vai sair um pouco aqui. Eu tenho muita coisa, esse vídeo não pode ficar muito extenso assim, tá, meus irmãos? Mas olha que interessante, né? Nós temos que fazer um exame, né? Dentro da palavra bíblica, qual é a palavra mais comumente ali para vinho? Então, a palavra grega para vinho, aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 33, é a palavra grega oinos. Como é uma palavra dúbia, ela pode se referir a tanto vinho alcoólico como a fruto da vide, tá? Que seria o suco de uva não fermentado. Tá? E você vai ver aqui, meus amados, que tem a possibilidade, tá, de fazer ali o suco de uva sem obter a fermentação dele, tá? Nós vamos entender aqui esse processo aqui, vai ser muito legal aí, tá? Então, amados, a primeira coisa que nós temos que entender e aprender é que a palavra grega oinos era usada pelos autores seculares e também por religiosos antes da era cristã e nos tempos lá da igreja primitiva, tá? Trazendo uma referência ao suco fresco de uva. Se você pesquisar Aristóteles meteorológica, tá? Na página 387b, você vê literalmente essa palavra oinos sendo ali aplicada. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar de Anacreontes, né? Que foi uma pessoa ali que nasceu 500 anos antes de Cristo, tá? Ele já trazia essa expressão de esprema a uva e deixa sair o sabor do vinho, oinos, tá? Nicandro também foi um homem lá do 2º século antes de Cristo, que ele também escreve a respeito de espremer uvas e chama de oinos o suco, né, daí produzido. Tem um homem também chamado Papias, né, Papias lá que nasceu ali no ano 60 até 130 depois de Cristo, que foi um dos pais lá da igreja primitiva, que ele também, tá? Ele menciona que quando as uvas são espremidas, produzem jarros de vinho, oinos, dentro ali do seu contexto. E eu coloquei alguns aqui para que você possa, amados, entender que esse pensamento agora não era um pensamento dessa época aqui, mas da época lá de Jesus também, tá? E eu acho interessante, meus irmãos, lembra que eu falei para vocês que dá para se fazer o suco de uva sem fermento, utilizando alguns processos? Dá. Se você vê aqui, meus irmãos, muito interessante, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, meus irmãos, tem algo aqui muito interessante que eu vou explicar para vocês aqui,
tá? Tem um homem chamado Lúcius, né, Columela, lá do século I ali, depois de Cristo, né? Quem foi ele? Só para que você entenda. Ele foi um soldado e também fazendeiro ali romano. Ele escreveu extensivamente sobre a agricultura e muitos assuntos ali afins da esperança de despertar o povo pelo amor ali pela agricultura simples e pela vida simples. Aqui é um artigo de Columela, tá? Ele diz assim: sabendo que o suco de uva não fermenta quando mantido frio abaixo de 10 graus e livre de oxigênio, ele escreve da seguinte maneira: olha que interessante. Para que o suco de uva sempre permaneça tão doce como quanto produzindo, né? Ele traz aqui algumas instruções de como você obter esse resultado. O que ele ensina? Ele fala: depois de aplicar a prensa as uvas, separe o mosto mais novo, que seria aquele suco fresco. Coloque no vasilhame, tá? Abre aspas, âmpora, quer dizer, tampa, né? Novo, tampe bem e revista muito cuidadosamente com piche para não deixar a mínima gota ali de água entrar. E em seguida, conforme Columela, o que você faz? Mergulhe em uma cisterna ou um tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície, da tampa, né? Tire a ânfora depois de 40 dias e o suco permanecerá doce durante 1 ano. Tá entendendo, meus amados? Olha o processo aqui, tá? E ele escreve: tão logo tira o mosto, que seria o suco de uva do lagar, colocam-nos em tonéis e deixam estas submersas na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Tá entendendo? Olha que interessante isso daí. Columela, ele já nos ensina lá atrás como fazer um suco de uva oinós sem fermento. Aí, já tá abrindo sua mente, não tá? Bacana, amados. Então, outro método ali de impedir a pasteurização ou a fermentação do suco de uva, o que eles faziam? É ferver. Eles ferviam ali, né, essas uvas, para quê? Para justamente fazer um xarope, tá? Então, historiadores antigos chamavam esse produto ali de vinho, ou oinós, tá, meus irmãos? Então, o que é muito interessante a gente entender sobre isso daí. Entendendo mais ou menos como se faz o processo, né, da não fermentação do suco de uva, lembrando que você tem que deixar 10 graus abaixo, né, enfim, passa ali todo o processo e ele não cria esse fermento. Olha que interessante, amados. Deixa eu correr, tem muita coisa para falar. Muito bom, vamos ver aí. Mas você que está interessado em conhecer um pouco mais a fundo, eu falo para você, vale a pena ficar comigo aqui. Mas vamos lá, irmãos. O uso do vinho na ceia do Senhor. Esse daqui é um grande marco para que nós possamos entender. Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada ali de uvas, né? Quando ele nos instrui, né, na ceia do Senhor. Mateus 26, né, do capítulo 26, versículo 26 ao 29, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11, e aí? Então, né, os de baixo, né, que nós vamos ver, eles vão estar levando à conclusão de que Jesus e os seus discípulos, no dito do ato, eles beberam suco de uva, oinós não fermentado, tá, irmãos? E eu vou provar para vocês aqui, tá? Irmãos, nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico, ele emprega a palavra vinho, tá? Que quer dizer oinós, no tocante à ceia do Senhor. Então, se você for pegar na Bíblia, repara aí na sua Bíblia, os escritores dos 3 primeiros evangélicos, eles empregam a palavra fruto da vide. Opa! Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Tá escrito o quê? Fruto da vide, não tá? Tem umas outras Bíblias, principalmente essas mais atualizadas, enfim, que coloca a palavra vinho, tá? Mas a maioria das Bíblias está escrito fruto da vide. Mateus 26, versículo 29, Marcos 14, versículo 25, Lucas 22, versículo 18. Aqui, meus irmãos, vocês já estão entendendo que fruto da vide é uma coisa, tá? Tá sendo específico lá, fruto da vide. Então, o vinho não é fermentado.
Tá entendendo? Dentro desse contexto. É o único fruto da vide, que é aquele suco verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% ali de açúcar e nenhum de álcool. Então a fermentação é ela que destrói boa parte do açúcar, que altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado, ele não é produzido pela videira, tá? Foi o que eu falei. Eu tenho um amigo aqui que ele me deu uma aula, um monólogo, sobre a fabricação do vinho fermentado, tá? Então, olha que interessante, meus irmãos. Olha que legal. Jesus, o Criador, o Messias, ele instituiu a ceia ali do Senhor quando ele e os seus discípulos estavam celebrando o quê? Celebrando a Páscoa. Sim ou não? Celebrando ali a Páscoa. A lei da Páscoa que foi instituída lá em Êxodo, capítulo de número 12. Então era proibido durante a semana daquele evento qualquer presença ali de Seor, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 15. É só você abrir e ler na sua Bíblia. Então a palavra hebraica para fermento ou qualquer agente fermentador, Seor, no mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma expressa ali da superfície do vinho quando em fermentação, tá? Se você conversou com algum onólogo, você vai entender o que eu estou te dizendo. E além disso, todo harmetz, né? Ali da cultura hebraica ou qualquer coisa que obtinha algum tipo de fermento era proibido. Proibido. Porque não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala literalmente em Êxodo capítulo 12, versículo 19, Êxodo capítulo 13, versículo 7. Então pensa comigo, Deus deu essas leis porque a fermentação, o que simbolizava a fermentação? A corrupção e o pecado. Sim ou não, meus amados? Então, conforme Mateus 16, versículo 6 e versículo 12, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu a lei em todas as suas exigências. Mateus capítulo 5, versículo número 17. Logo ele teria cumprido a lei de Deus ali para a Páscoa. E não poderia de maneira nenhuma usar ali um vinho, né, oinós, dentro daquele contexto, sendo algo alcoólico. Tá entendendo, amados? Então, uma das coisas que você precisa entender que há um intenso debate, né, que perpassa aí há séculos ali entre os rabínicos, tá, daquela época e grandes estudiosos judaicos sobre a proibição ou não dos derivados que são fermentados na videira ali durante a Páscoa, tá? Que eu não quero entrar nesse campo. Então, aqueles que sustentam uma interpretação mais rigorosa ou até literal das escrituras hebraicas, especialmente em Êxodo, capítulo 13, verso número 7, declara que nenhum vinho fermentado deveria ser usado ali nessa ocasião. Olha que coisa linda. Eu acho que já está começando a esclarecer a sua mente muitas coisas, sim ou não? Aí, meus irmãos, também a gente tem que entrar dentro da história, tá? Olha que coisa interessante aqui. Nos documentos judaicos, tá? Conforme nós estudamos aqui, eles afirmam que o uso do vinho não fermentado na Páscoa era comum nos tempos do Antigo Testamento, tá? Por exemplo, olha que legal. Segundo os evangelhos sinópticos, aparece que no entardecer da quinta-feira da última semana da vida aqui, o que Jesus faz? Jesus ele entrou com seus discípulos aonde? Em Jerusalém, para eles comer o quê? Comer a Páscoa lá na cidade santa, tá? E neste caso, o pão e o vinho do culto da Santa Ceia, instituído naquela ocasião por ele, como um memorial, seria o quê? O pão asmo e o vinho não fermentado do culto Seder, que é da cultura judaica. Tá? Que você precisa entender. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, bebidas fermentadas nunca deveria ser usada na casa de Deus, nunca, tá? E eu vou te provar na Bíblia. E olha só que legal, ó. E um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse uma bebida embriagante. Não podia. Sabe por que fala isso? Lá na carta, lá em Levíticos, no capítulo 10, versículo de número 9. Era proibido. Bem, Cristo, ele teve alguns adjetivos aqui, que eram sombras do passado, né? E que foram completadas e vividas aqui nas nossas épocas. Então, Jesus, ele era sacerdote, sim ou não? Jesus, ele era sumo sacerdote, sim ou não? Jesus, ele era profeta, sim ou não? E Jesus, ele tinha toda a divindade e toda a plenitude do Pai. Bem, se Jesus, ele era o sumo sacerdote, né, de Deus,
no novo concerto, na nova aliança, e chegou a ser Deus em favor do seu povo, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus capítulo 5, do 1 ao 10, então Jesus, como sumo sacerdote, entrando dentro do contexto ali de capítulo 10 de Levíticos, versículo 9, jamais poderia beber bebida alcoólica e muito menos fazer um milagre dentro de João capítulo 2 com bebida alcoólica. E aí? Aí, meus irmãos, vocês já estão entendendo? Olha que legal, como a gente vai adentrando e as coisas vão se esclarecendo. Então, o valor de um símbolo, amados, naquela época ele se determina pela sua capacidade de conceituar a realidade espiritual. Então, logo assim, nós vemos que como o pão representava o corpo puro, imaculado de Cristo, tinha que ser o pão asmo, sim ou não? Sem a corrupção da fermentação. Olha que bacana. Então, quando nós vemos lá em Mateus 26, que eu falei, ali é o fruto da vide. O fruto da vide, que seria o gleucós, que é o vinho ou suco sem fermento, tá? Ele estava representando o sangue incorruptível de Cristo. Então, não pode ter fermento dentro de uma levedura daquilo que é puro, representativo pelo sangue ali de Cristo. Então, seria melhor representado por quê? Por um gleucós, que seria um suco de uva não fermentado. Olha que legal, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. É só ler Bíblia, amados. Então, uma vez que as Escrituras declaram explicitamente que o corpo e o sangue de Cristo não é experimentado pela corrupção. Salmo, capítulo 16, verso número 10. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 27. Atos 13, versículo 37. Então, esses elementos são correntemente simbolizados por aquilo que não é corrompido e nem fermentado, amados. Olha que coisa linda. Tá entendendo, irmãos? E o que o apóstolo Shaul, o mais conhecido para nós aqui, transliterado como Paulo, ele determinou? Ele determinou que os coríntios tirassem dentre eles o fermento espiritual. Sim ou não, meus amados? Que era o quê? O agente fermentador da maldade e da malícia que estava existindo dentro do coração dos próprios corintianos lá daquela época, porque Cristo é a nossa Páscoa, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, seria totalmente contraditório, meus irmãos, usar na ceia do Senhor um símbolo de maldade. Algo contendo levedura, contendo fermento, se considerássemos ali os objetivos dessa ordenância ali do Senhor como exigências bíblicas para a gente participarmos ali delas. Sim ou não, meus amados? Tá entendendo, meus irmãos? Que interessante. Então, meus amados, tudo bem, você pode questionar. A Bíblia não fala assim, proibido beber bebidas alcoólicas, mas tem vários versículos, várias situações que nem essa mesmo, que você precisa entender a diferença de oinos e gleucós, dependendo do contexto da qual está sendo inserido, tá? A palavra vinho. Eu te mostrei oinos, tá? Falando sobre vinho, e te mostrei a palavra gleucós, te mostrando como fruto da vide, como suco de uva, tá, meus irmãos? Eu acho que já deu para você entender. Tá entendendo? Meu irmão, a minha vida e a sua vida, por mais que nós temos ali o nosso livre-arbítrio, você pode achar que nós temos, você pode achar que nós não temos livre-arbítrio, que nem alguns outros irmãos, enfim. Tá entendendo, amados? A bebida é a porta de muitas situações, de muitas coisas. Então, se lá em Levíticos 10, Jesus ele é o sumo sacerdote, então como que Jesus fez ali o suco, né, se transformar em vinho? Então ali ele transformou a água em oinos, suco. Um suco que não existia um sabor tão rico a qual ele fez, mas sem a fragrância do álcool, né? Por isso que as pessoas falaram, né? Nossa, mas esse gleucós aqui, ou inós, né? Dependendo aí o que você quer pensar, ou o que eles pensavam na época, é melhor do que o primeiro. Normalmente serve o melhor por último. Então foi algo surreal, foi uma vide, né? Apesar que as pessoas já beberam, já muitas estavam ali, já até no meu contexto, não estava ali nas suas faculdades mentais legais. Então Jesus jamais faria aquilo que a lei do seu pai já tinha estabelecido lá, porque senão Jesus quebraria a lei, e Jesus
nunca veio e nunca quebrou nenhum tipo de lei mosaica, lei de Deus, lei do Pai. Então, é impossível ser bebida alcoólica. Agora, tem muitas pessoas que utilizam isso, mas assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que mudou o seu pensamento quando se fala no tocante ali ao suco de uva, ao fruto da vide. Sim ou não, meus amados? Estou encerrando isso aqui, eu tenho muita coisa para falar, mas já está aqui 30 minutos aqui, eu vou pegar mais alguns pontos chaves para explicar para vocês. Olha que interessante, meus amados, olha que interessante, para vocês verem. Até os próprios judeus, quem tomava muito vinho, quem se embriagava, era totalmente marginalizado dentro do contexto histórico daquela época, tá? Você pode ver isso daí, você estudando um pouco da historicidade da cultura judaica, tá? Então, entre os judeus lá dos tempos bíblicos, os costumes sociais e religiosos, eles não permitiam ali o uso do vinho puro ou fermentado, tá entendendo? Se você pegar a Talmud, que é a obra judaica que trata das tradições judaicas entre o ano 200 a.C. e 200 depois de Cristo, em vários, tá? Em vários trechos, nós vemos a mistura de água com vinho, tá? Certos rabinos, eles insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser ali abençoado e contaminaria quem estivesse bebendo, tá? Então, outros rabinos, eles exigiam 10 partes de água no vinho fermentado, aí pode ser consumido. Então, eles pegavam uma taça ou um copo, sei lá que seja, antes de beber o vinho oinós, que é o vinho enebriante, aquele que embriaga, qual que eles faziam? Eles colocavam 3 terços, 4 terços, 5 terços de água diluída dentro, para que assim eles pudessem beber, tá? E isso eles colocavam que seria algo abençoado por Deus, tá? Então isso daí você já vê que quebra toda a questão do que se os antepassados lá atrás, judaicos, já faziam isso, cumprindo a ordem levíticas da ordem de Levítico, capítulo 10, Jesus jamais poderia descumprir aquilo que o Pai estabeleceu, que o seu próprio povo, né, os profetas, os judeus, faziam à risca e seguia à risca lá, tá, meus irmãos? Seguia à risca esse procedimento. Então, muito interessante. Para a gente encerrar aqui, amados, nesse pouco tempo que me resta, olha que interessante. Quando Jesus ele faz um milagre lá em João, no capítulo 2, o que Jesus ele estava querendo mostrar para todas as pessoas que estavam ali na festa? É que a glória de Deus estava para ser manifestada. João capítulo 2, nós vemos que Jesus transformou a água em fruto da vide, em suco de uva, que seria o gleukós ali na bodas de Canaã, tá? Que era um vinho ou um suco de uva totalmente diferente daqueles a quais eles tinham provado. Jesus era o suco diferente. Jesus ali estava mostrando que ele era o próprio fruto da vide que veio, né, enviado das profecias lá de Isaías do capítulo 14, né, que era um vinho sem fermento, sem concentrado, tá? Totalmente ali diluído de toda a maldade e corrupção que existia. Então a gente temos que determinar os fatos contextuais pela probabilidade moral, tá? E de lei, né? Então a posição dessa Bíblia, né? Quando nós vemos lá em João capítulo 2, Jesus fez o vinho, tá? Gleukós, se transformar ali em suco de uva integral, sem nenhum tipo de fermentação que nós acabamos de ver isso daqui. Então, qual era o objetivo primordial de Jesus para nós encerrarmos aqui desse milagre? Foi manifestar a sua glória, tá? De modo de despertar o quê? A fé, né, pessoal e a confiança naquele que é o unigênito, naquele que veio, tá? O Filho de Deus que foi santo e justo e que veio salvar o povo do seu pecado. Tá entendendo? Mateus capítulo 1, versículo 21. Então, sugerir que Cristo manifestou a sua divindade como Filho unigênito do Pai, tá? Mediante a criação milagrosa, meus amados, de inúmeros litros de vinhos, tá? Totalmente embriagantes para uma festa de bebedeiras. Aonde tem bebida, tem mentira. Onde tem bebedeiras, tá? Tem glutonaria, tem falsidade, tem briga, tem um monte de contenda. Será mesmo que esse vinho, que muitas pessoas acham que foi vinho natural e você agora já desmistificou tudo isso, é o fruto da vide, tá? O gleukós,
ali na língua grega, jamais Jesus cumpriria esse tal milagre ali, que foi importante para a sua missão messiânica aqui, né? Fazer esse milagre de uma maneira para glorificar o nome do Pai, glorificar o milagre de tudo aquilo que ele criou sobrenaturalmente dentro desse milagre, amados. Então, assim, a glória de Cristo, ela foi revelada. Tá entendendo, meus irmãos? Então, é muito interessante. Algumas pessoas usam aquele subterfúgio falando assim, não, mas alguns médicos falam que um cálice de vinho, um copo de vinho faz bem para o coração, faz bem. Amados, isso não é comprovado na medicina, tá? Você nunca viu um médico receitando ali uma garrafa de sangue de boi, uma garrafa de vinho para o seu paciente. Ó, não toma remédio, todo dia você toma lá um vinhozinho, toma lá que isso vai curar você. Não, lê do engano, tá, irmão? Isso aqui é desculpa para aquelas pessoas que querem ali continuar danificando ali a sua vida com álcool fermentado. Inclusive, né, a medicina fala que tanto mulheres jovens, né, tomando vinho ou bebida alcoólica pode provocar ali abortos e até os bebês virem ali com algum tipo de deformidade física. Tá entendendo, meus irmãos? Então eu quero aqui encerrar por aqui esse vídeo, já mostrando para você, tá? Esse vinho que foi realizado lá em João, capítulo de número 2, é o Gleukos. Tá entendendo? É o fruto da vide. Você viu aí na sua Bíblia, eu te provei, fruto da vide. Tá entendendo? E lá em Levíticos capítulo 10, Jesus não poderia descumprir uma lei pré-estabelecida ali. Se Jesus foi sumo sacerdote, tá? Nenhum sumo sacerdote podia viver a sua vida bebendo bebidas fortes, ficando bêbado, embriagando, enfim. Beleza, meus irmãos? Eu acho que aqui já deu para você entender muito bem aquilo que eu estou querendo passar, tá? Que esse milagre foi o fruto da vide, o suco de uva. Beleza, meus irmãos? Para não ficar muito extenso, já está chegando quase a 40 minutos aqui, mas vale a pena a gente parar para receber o tanto de informação para que nós possamos entender de uma vez por todas a diferença entre contexto falando de oinos, bebida fermentada, com gleukos, fruto da vide, né? Que é o suco de uva. Que a graça e a paz do Criador estejam em vossos corações. Compartilhe esse vídeo para um número de pessoas, aí o maior número de pessoas que você possa, para que eles também não tenham desculpa e não fiquem confundidos. Ah, então eu posso me embriagar, eu posso beber, eu posso tomar todas. Não, meu irmão. Porém, você é livre para fazer da sua vida o que você bem entender e o que você quiser. Tá bom? Se inscreva no vídeo, compartilhe e que o grande amor de Deus, a doce consolações do Espírito Santo estejam em vossos corações. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, guerreiro!